Gemcasts são objetos artísticos que advêm de um universo tridimensional mergulhado num espaço de 7 dimensões. O primeiro dos Gemcasts é representado por um cubo com uma identificação antipodal, e o universo que é representado por esse cubo começa-se com uma bola sólida sobre a qual identificamos os pontos antípodas. Você vê que essa identificação de cada ponto antípoda é obtida pela identificação dos vértices opostos de um cubo. O segundo dos Gemcasts é simplesmente um prisma hexagonal. Ele induz um espaço chamado espaço-lente L31. Esse universo se generaliza para o espaço-lente LPQ, onde P é coprimo com Q. Na realidade, o primeiro espaço, o espaço projetivo, era o espaço-lente L21. Provar que dois espaços lentes são diferentes ou iguais levou uns 30 anos de matemática na primeira fase, na primeira metade do século XX. O terceiro dos Gemcasts é obtido pela soma conexa do espaço projetivo com ele mesmo. Isso significa o seguinte: eu começo com dois espaços projetivos, removo uma bola de cada um deles e depois grudo os dois por um homeomorfismo que reverte a orientação. Esse Gemcast tem uma história interessante, porque eu levei 8 anos para descobrir que ele podia ser montado. Isto porque, pela primeira vez, nós temos as faces poligonais sendo encurvadas, como vocês podem ver aqui. Eu não tenho nenhuma ingerência sobre essa curva. Essa curva é formada por um jogo de forças que existe na estrutura, e esse jogo de forças é emanado, uma emanação desse objeto que só existe em dimensão 7. O quarto e o quinto Gemcasts eu apresento conjuntamente, porque o exterior dos mesmos são iguais. Eu não tenho um nome para esse poliedro, é um poliedro com faces curvas, mas é exatamente o mesmo. O que diferencia os dois são os emparelhamentos de vértices, que são distintos. No caso, o primeiro dos Gemcasts, o vermelho, induz o universo espaço-lente L5,2, e o azul induz o espaço-lente L4,1. São diferentes, são universos diferentes, embora a parte exterior seja exatamente a mesma. É por isso que nós precisamos do emparelhamento dos vértices dado por esses vergalhões fininhos aqui. Agora eu apresento também conjuntamente dois universos que são exatamente os mesmos, embora as suas formas sejam diferentes. Isso aqui é um prisma, o exterior é um prisma octagonal, e esse é o que a gente já mostrou antes, o poliedro sem nome. Ambos representam o mesmo universo tridimensional. Uma das coisas importantes de matemática e de ciência em geral é a gente ter boas explicações para fenômenos. Esse fenômeno aqui, de a gente ter dois Gemcasts com o mesmo número de vértices, 16, e representando a mesma coisa, você tem uma boa explicação para isso aí. Isso, na realidade, parece ser a coisa
importante de fazer ciência, você obter boas explicações para os fenômenos. E existe uma boa explicação do porquê esses dois objetos representam o mesmo universo. O sétimo Jamcast, em verde-limão, representa um espaço chamado espaço quaterniônico. Esse espaço é obtido a partir de um cubo, onde você faz o seguinte: para cada par de faces opostas, você roda uma delas de 90 graus e identifica-as por uma translação. Ele se chama espaço quaterniônico porque o grupo fundamental associado a esse espaço, a esse universo, é o grupo dos 8 quaternions que generalizam os números complexos. Os quaternions são mais ou menos 1, mais ou menos I, mais ou menos J, mais ou menos K, e tem extraordinárias aplicações em ciência, eletricidade e por tabela em outras áreas científicas. A oitava e a nona Jamcasts são emanações do mesmo universo, como no caso anterior do L41. Esses universos representam somas conexas de 3 espaços projetivos. Vocês podem contar aqui que todos dois têm 20 vértices, mas têm uma forma completamente diferente. Como eu falei antes, teoria das gemas, que é uma teoria que eu desenvolvo desde 1979, fornece uma explicação bem simples para o fato de que esses objetos representam o mesmo universo. A simplicidade da representação é manifesta por um algoritmo. Existe um algoritmo que transforma o universo representado por esse Jamcast branco no universo representado por esse Jamcast cor-de-rosa. Existe um código para esses objetos. O código desse sujeito aqui é o R20151. Com 3 números, eu represento os Jamcasts e existem catalogadas no meu banco de dados cerca de 300 mil Jamcasts diferentes, até cerca de 60 vértices. Esse daqui é o R2010, esse branco. Esse R2010-0. Esse aqui é o R2015-1. Ambos representam a soma conexa de 3 espaços projetivos. Eu mostro novamente dois Jamcasts simultaneamente. O nono, que eu já mostrei antes, soma conexa de 3 espaços projetivos, 3 universos projetivos, e um outro, que é o R26220, que é a soma conexa de 4 espaços projetivos. Esse objeto aqui tem uma forma bastante elegante, tem uma simetria triangular, e é apenas um de 7 possibilidades para a gente obter a soma conexa de 4 universos projetivos, dando muito provavelmente 7 Jamcasts diferentes. Do ponto de vista de matemática, eles representam o mesmo universo. Do ponto de vista de arte, eles podem ser completamente diferentes. Vocês observam que esse Jamcast amarelo, o 10º, está cheio de números, tem números colados, porque eu ainda não acabei de identificar os vértices. Está, por assim dizer, em produção. É um Jamcast em produção. Esse é o 11º Jamcast.
Esse Gemcast representa um universo muito famoso em matemática, chamado o universo dodecaédrico esférico de Poincaré. Em 1900, Poincaré provou erroneamente que toda esfera de homologia era uma esfera. E esse objeto, ele descobriu em 1904, esse universo, o universo representado por esse Gemcast, ele descobriu em 1904 e desprovou o que ele tinha provado antes. Então isso foi um fenômeno que apareceu pela primeira vez em matemática e permeou toda a matemática do século XX. Poincaré, em 1904, em função do que ele tinha feito em 1900, em função do erro dele, ele lançou uma conjectura. A conjectura dizia o seguinte: se todo caminho fechado no universo tridimensional é contratível a um ponto, então esse universo fechado é o S3. Essa conjectura foi provada por volta de 2008, 5 anos atrás, por um russo maluco chamado Perelman, que injetou um prêmio de $1 bilhão que ele ganhou por esse trabalho. Ele simplesmente não quis. Foi uma coisa muito estranha. Eu só tenho a dizer o seguinte: vocês estão notando que esse Gemcast tem 3 faces, tem 3 cores nas faces. Isso é porque eu achava que eu precisava colocar essas cores todas. Depois, por sugestão do meu amigo Cleuton Galamba, eu consegui descobrir que eu não preciso colocar as cores. E os objetos monocromáticos realçam a forma muito mais, de uma maneira muito mais intensa. Então eu não vou mais usar 3 cores nas Gemcasts. Elas vão ser representadas de uma forma monocromática. Das 262 Gemcasts que existem com 24 vértices, essa é a 20ª Gemcast com 24 vértices. Essa Gemcast é muito especial porque ela é diferente das outras. Vocês notem aqui que não tem os emparelhamentos de vértices. Os emparelhamentos de vértices, nesse caso, são dispensáveis, porque esse objeto não é o que vocês estão vendo. Esse objeto aqui é formado por 3 objetos combinatorialmente iguais a ele, que estão por dentro. Então, esse poliedro aqui, que por razões óbvias eu chamo de poliedro fálico, ele é constituído de 3 poliedros fálicos iguaizinhos a esse, que retorcem aí por dentro de uma maneira completamente maluca, tá certo? Que nunca a gente conseguiu descobrir como. Esse objeto foi assunto de uma tese de doutorado em Campinas, há uns 10 anos atrás, de um aluno de George Stolf, e ele, depois de tentar conseguir obter essa decomposição em 3 poliedros fálicos mais fininhos, desistiu, porque não conseguiu, mesmo envolvendo 200 mil tetraedros. É uma coisa extremamente difícil. Esse poliedro, no entanto, esse Gemcast, representa a variedade tridimensional mais simples que existe, que é o R, que é a gema com 2 vértices. Quer dizer, na realidade, esse universo aqui é a superfície de uma bola da 4ª dimensão. É chamado S3 e é a variedade tridimensional mais simples que existe. De novo, existe uma boa explicação em teoria das gemas do porquê isso aqui é a 3 esferas. O penúltimo dos Gemcasts que eu vou mostrar nessa série na realidade, não é um Gemcast. É simplesmente um poliedro bonito, um poliedro que foi obtido por analogia com um poliedro maior que representa o espaço estranho, do qual eu já falei
num dos vídeos acima, numa das fotos acima. Esse espaço, esse pedaço de Gemcast, esse Gemcast sem as identificações, estão aqui para exemplificar uma forma que é bastante bonita do ponto de vista de arquitetura. Você pode pensar nisso como uma arena esportiva, ou pode pensar nisso também como uma luminária, certo? Tem várias aplicações para essa forma. Obviamente ela generaliza, isso aqui é o caso 6, você pode ter o caso 8, o caso 10, e elas vão ter sempre essa simetria baseada num polígono de 2n mais 2n lados. A última das Gemcasts, na realidade, não é uma Gemcast no sentido estrito da palavra. Isso aqui é o que vocês estão vendo. Isso aqui é uma superfície esburacada. De fato, isso aqui é uma superfície de Genus 3. Essa forma tem a mesma forma da superfície de um biscoito com 3 furos. A gente tem 4 aberturas aqui, mas é como se o furo chegasse no outro. Então, o que eu estou fazendo em dimensão 3, vocês podem ter uma ideia aqui em dimensão 2. Suponha que você é um ser bidimensional bem pequenininho vivendo nesse universo. Para todos os efeitos, você está num plano. Você não sente o seu universo se fechando na terceira dimensão. Então, esse é um exemplo do tipo de coisa que os objetos que eu mostrei anteriormente são. Eles são formas complicadíssimas no R7, e que são mantidas sob controle no sentido de que a gente tem um algoritmo para reproduzi-los a partir das Gemcasts com identificação dos vértices. Então você tem, isso aqui é uma ode à inteligência humana. Você, com a matemática, você tenta desesperadamente estender os seus sentidos. Você não consegue visualizar as coisas em R7, mas você consegue dizer tudo sobre elas, tá certo? Quer dizer, você tem tudo que você precisa saber sobre esses objetos mergulhados no R7 estão dados pela topologia dessa bola com essas curvaturas, as bolas anteriores que eu mostrei antes. Então isso conclui essa série de objetos, essa série de vídeos sobre os Gemcasts.